Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui hoje na nossa roda virtual de conhecimento, promovida pelo Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Eu sou Isabel Cristina Martins, coordeno esse Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, assim como o Programa de Pesquisa em Justiça Restaurativa e Mediação da FADISMA. Queria dar as boas-vindas a todos e todas, em especial para as nossas duas palestrantes de hoje, que trarão esse tema muito importante, né, e de suma relevância para nós trazermos à baila essa discussão sobre o tema, né, que cota não é esmola. Então, trazemos aqui hoje a Natália Neves e a professora Maria Rita Pi Dutra, e queria dar as boas-vindas, então, a todos e que nós tenhamos ótimos momentos de reflexão. E aí passo a palavra, então, para a nossa sempreana Isabela, para que ela possa apresentar aí as nossas palestrantes. Bom, então, primeiramente, uma boa noite a todos, agradecer a presença, principalmente das nossas palestrantes. Eu vou ocupar esse breve espaço de fala aqui para dizer que é com imensa alegria que a gente recebe vocês hoje, quando esse projeto foi pensado, idealizado e principalmente esse tema trazido. Vocês duas grandes mulheres de potência foram pensadas para oportunizar mesmo esse espaço de diálogo e que eu tenho certeza que vocês têm muito a nos contribuir nesta noite. Então, eu vou começar trazendo brevemente o currículo da Prof. Maria Rita Pi Dutra. A prof. É doutora em Educação, na área de concentração em políticas públicas, realizou a pesquisa de cotas negros da UFSM e o mundo do trabalho. Ela é mestra em Ciências Sociais, na área de concentração em instituições, cultura e globalização pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem especialização em supervisão escolar, licenciada em pedagogia, tem habilitação em magistério e supervisão escolar, professora primária, está vinculada ao núcleo dos estudos sobre memória e educação, Povo de Clio, coordenado pelo prof. Jorge Luiz da Cunha, desenvolveu pesquisas, diversas pesquisas e participa do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Aproveito para dizer para a prof. Maria Rita Pi Dutra que quando ela tiver seu momento de fala e gostaria de nos trazer mais um pouquinho sobre o seu currículo, algo que acho importante nos contar, o seu currículo é muito extenso e eu não vejo a hora de ouvi-las, então eu lhe deixo muito à vontade para contribuir no seu momento para trazer um pouquinho mais sobre a sua história. Já a nossa acadêmica, Natália Neves, ela é graduanda do 9º semestre da Faculdade de Direito de Santa Maria, é apresentadora do podcast Mulherão da Porra, na plataforma digital Spotify, já realizou estágio voluntário na Defensoria Pública do Estado, na comarca de Santa Maria, na vara de Família e Sucessões, no ano de 2020, possui experiência profissional como estagiária em escritórios, e possui também o ensino técnico em administração e contabilidade. Reitero o nosso imenso agradecimento e prazer em recebê-las aqui. E de pronto eu já passo a palavra para a Nath, que se também quiser contribuir com a sua apresentação, fica muito à vontade. Estamos todos aqui para ouvi-las hoje. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Natália Neves, eu sou acadêmica do 9º semestre do curso de Direito aqui da FADISMA. Também sou uma das apresentadoras, como bem Isa deixou claro, do Mulherão da Porra Podcast, que é onde busca reverberar a voz de mulheres potentes. Também quero desde já parabenizar a iniciativa do Sempre para essa discussão, onde a gente sabe que nas academias ainda a gente tem uma precariedade quanto à discussão sobre esse tema, ainda mais quando se trata de raça, classe, gênero. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com a professora Maria Rita Pi, que é uma das pessoas que eu sou fã, já acompanhei algumas de suas palestras, e espero poder contribuir um pouco com a fala, espero também representar alguns acadêmicos da nossa academia, da nossa FADISMA, e espero que essa conversa seja um diálogo de muita contribuição e de novas experiências e transformações em relação ao nosso pensamento crítico. Pois bem,
se tratando desse assunto, né, já para adentrar um pouco já no nosso tema, que é um assunto interessante, é um instigante e necessário, nada mais justo do que essa aula, que vai ser uma aula, né, ser ministrada também pela professora Maria Rita Pi, e eu, como aluna, vir com algumas das minhas indagações e os demais também, ao decorrer, podem vir com suas questões. Sendo assim, alguns dos meus questionamentos que eu trago é referente à implementação da lei de cotas, é sobre o quão necessário é essa lei para que jovens negros, para que pessoas negras acabam sendo inseridas no ensino superior. A gente sabe que a grande parte da nossa sociedade, segundo os dados do IBGE, ela é composta por pessoas negras. E ainda assim, ainda que somos maioria, não ocupamos a maioria dos espaços. Ou seja, ainda precisamos de formas para que a gente possa ser inserido. Ainda identificamos dentro das salas de aula um aluno ou nenhum aluno negro, para que a gente possa, de fato, entender que há alguma mudança. Então, para falar sobre políticas de cotas, a gente precisa entender que ela trata sobre uma ação afirmativa, onde ela é necessária. Ações afirmativas é dever do Estado, é nosso dever também. A gente precisa defender que a educação ela precisa ser para todos, que a educação ela precisa chegar para todos. Só que para que todos possam chegar, a gente precisa também identificar o lugar onde a gente está. É diferente as oportunidades para uns, é diferente a oportunidade para outros. E essas oportunidades, quando a gente fala de oportunidade, ela atinge diretamente a população negra, onde a população negra ela está localizada, em sua grande maioria, na periferia, em situações também de vulnerabilidade, ou seja, a corrida não vai ser a mesma para todos. É por isso, então, né, a necessidade dessas ações afirmativas através do Estado, com a implementação da lei de cotas, tanto para o ensino superior, tanto quanto para o ingresso em concursos públicos. Ainda para enfatizar a fala, as cotas são necessárias porque a população negra, ela ainda ela é a população marginalizada. Historicamente, ela ainda está sendo condenada a pagar por coisas que, na verdade, a gente deveria reparar. Então, através desse reparo, minimamente, é o que a gente consegue, no momento a sociedade tem, a políticas de cotas, para reparar esses danos históricos e inserir cada vez mais o povo negro na educação e também também no mercado de trabalho, com qualificação, né? Que é o que a gente se espera. Também é que a gente pode deixar evidente que a população negra ela acaba sendo pobre e a população branca acaba sendo majoritariamente rica, e ainda assim aonde os espaços onde estamos ocupando, que ainda somos minoria, e majoritariamente os espaços ocupados são ocupados por pessoas brancas. Também quero destacar, antes de passar a fala para a professora Maria Rita Pi, que é o que me instiga mais, é que eu sempre bato na tecla, a gente precisa falar desses assuntos mais, a gente precisa debater mais, a gente está dentro da academia, a gente está dentro de uma faculdade de Direito, de Ciências Jurídicas, a gente precisa trazer como objeto das nossas pesquisas também esses assuntos, esse debate. A gente precisa dialogar cada vez mais, entender o lugar importante que a gente está ocupando, entender que, assim como eu sou assim como o João que está aqui nos assistindo também é sempriano, é meu colega, a gente sabe e é evidente uma minoria gritante dentro de uma faculdade. Sendo assim, quero, através dessa minha fala, enfatizo novamente que a gente possa dialogar cada vez mais e parabenizo também novamente os semprianos a trazer essa iniciativa de dialogar sobre gênero, como já aconteceu há alguns dias, falar sobre raça, falar sobre classe,
pois é a partir disso, é a partir desse diálogo que a gente pode tentar trazer alguma transformação para a nossa sociedade. Assim como a educação constrói e transforma novos indivíduos e seres críticos frente à nossa sociedade, sejamos nós contemplados a essa crítica, sejamos nós os protagonistas desse diálogo e independente do local de fala que a gente tiver, sejamos nós os protagonistas dessa fala. Então, sendo assim, passo minha fala para a professora Maria Rita Pi, senão eu vou ficar aqui bastante tempo falando, e ao decorrer eu posso contribuir mais. Obrigada. Ai, Natália, que lindo! De repente eu fico te escutando. Coisa boa, né? É isso aí, né? O protagonismo também é de vocês. Eu estou com 73 anos, eu acho que nós precisamos estar sempre ouvindo e junto com os jovens, sabe? Estão ouvindo bem? Tá? Então, até o final dos anos 90, né? Ali início dos anos 2000, o que acontecia nas universidades brasileiras, e em especial nas universidades públicas, eram cotas para brancos, porque nós tínhamos mais de 98% das universidades com estudantes brancos. E o mais interessante é em relação às pesquisas, aquelas pesquisas sobre a questão econômica, a questão das desigualdades sociais, da escolaridade, pesquisas dedicadas ao povo negro, a pessoas negras, elas eram realizadas por pesquisadores brancos. Então, eu li trabalhos de professores de Brasília, da Universidade da Brasília, da Unicamp, que estavam ali há 20 anos, há mais de 20 anos nos seus departamentos, trabalhando com a questão racial e nunca tiveram um professor negro ao seu lado. Então, essa invisibilidade da comunidade negra no meio educacional, em especial no meio acadêmico, ela vinha sendo denunciada há muito tempo. E nós estamos aqui, a UFSM teve aprovadas as cotas aprovada em 2007, né, e depois implementadas a partir de 2008. Acho que foi isso. Mas as universidades brasileiras foi ali, em 2002, mais ou menos, que começaram a serem implementadas as cotas. E não é só a falta de estudantes, como também a falta de professores. Então, como é que tu vai fazer a pesquisa se tu não tem o professor para trabalhar com a questão étnico-racial? Como é que nós vamos combater o racismo? E é o que se diz, né? Todo mundo quer combater racismo nesse país, se nós não temos a nossa voz. É o que a Natália falou, né? Nós não estamos ali, nós não temos o nosso lugar, um lugar de fala ali. Então, as cotas, elas vieram justamente para corrigir essa invisibilidade. Então, é uma questão muito simples, que eu costumo fazer perguntas que eu faço, né? Quantos professores negros vocês tiveram até hoje? Quantos anos faz que vocês estudam? Quantos professores negros vocês tiveram? E na universidade, na faculdade? E colegas? Que aí a gente pergunta também coleguinhas, né? Coleguinhas. Então, os estudantes que estavam em escolas públicas, eles tiveram mais acesso a colegas negros. E assim mesmo, esse acesso é regionalizado, não sei, é territorializado, porque tu entras, tanto em escolas estaduais como municipais, em diversas escolas a gente entra e não encontra estudantes negros aqui em Santa Maria. Agora, se eu for lá para o lado da Lorenzi, ou se eu for lá, eu nunca sei o nome ali para Camobi, ali Dom Ivo, ali aquela região ali, eu encontro, sabe? É uma coisa assim muito interessante que eu sempre acho que
que tinha que se fazer um levantamento, né? Agora, ano que vem, havendo o censo, o Conselho Tutelar tem que fazer esse levantamento. A impressão que eu tenho é que há crianças que estavam, né? Porque agora esse caos, a pandemia é outro problema, que em idade escolar que não estavam, que não iam. Como eu escrevo histórias infantis, eu entro nas escolas, entrava com muita facilidade. A gente é muito bem recebido nas escolas. E uma vez, já faz tempo isso, eu estava aqui perto de casa, perto da minha casa, onde eu morava, no Érico Veríssimo. Passei um dia lá, não vi estudantes negros. Aí eu perguntei para os professores, para os colegas, por isso, o que está acontecendo? Aí eu vou que é numa escola mais próxima minha, que é uma escola municipal, já faz tempo também. Estive lá no Perpétuo Socorro. Cadê os alunos negros? Mas aqui nesse bairro, vem cá, o Perpétuo Socorro agora virou elite, assim, sabe? Então, eu vou dizer para vocês, o lugar que eu mais vi estudantes brasileiros com cor de Brasil foi no Colégio Militar. Há muito tempo que eu estive lá. Tu chega lá, tu olha para aquele povo, tu vê cara de Brasil. Agora, tá? Senão tu tem a impressão que tu estás em Santa Cruz, né? Tu está num outro lugar. Então, essa invisibilidade, ela provocou, então, por parte dos intelectuais negros, né? Essa solicitação que vem há muito tempo, que vem lá desde 1900, final dos anos 29, ali 1930 para cá, né? Que a gente vem chegando. E quando é aprovado, não adianta só as cotas. Quando se passa a trabalhar, em 2013 é aprovada a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana, logo ali já vem também aquele pensamento, né, de correção das desigualdades, tudo, das ações afirmativas como justiça social. Gente, desde lá, desde 2003 até hoje, nós não conseguimos, eu não posso afirmar que isso está sendo cumprido, sabe? Então, há dificuldades. Aqui na UFSM, na minha pesquisa, o que aconteceu? Eu, vendo os estudantes que ingressam, os negros, pretos e pardos, né? Quem são os cotistas nossos étnico-raciais? São os pretos e os pardos. E aí, eu observando qual é a grande questão. Não basta ter o acesso, não basta garantir o ingresso desse estudante. E aí, quando a universidade é privada, aí, se ele é cotista, se ele tem toda 100% de isenção, mas se não é 100%, quando o estudante precisa trabalhar, gente, mesmo bolsistas aqui, até bolsista aqui na UFSM, ele pega uma bolsa, vai lá trabalhar, né? Vai lá, a bolsa deveria estar relacionada ao conteúdo do curso dele. Se eu estou fazendo sociologia, eu deveria ter uma bolsa nesse campo da sociologia para aprofundar os meus conhecimentos, até porque eu sou um estudante pobre, carente, com baixa renda, geralmente de baixa renda, que estudei em escola pública e que tem uma defasagem, sim, eu tenho uma defasagem intelectual. Mas aí, o que acontece com esse estudante? Ele passa a ser um funcionário, como é que a gente diz? Ele passa a desempenhar uma função que é de um servidor público. Entende? Isso aí me bate muito, porque esse nosso cotista, olha só, ele é cotista, ele deveria estar trabalhando com as nossas questões, com as questões raciais, até porque, gente, uma novidade, ainda não saiu, a menina, desculpa, ela não, nem vai saber, a menina, uma moça, uma acadêmica universitária, ela não defendeu ainda. Gente, dois trabalhos que eu tive contato, que eu conheço as pessoas, as pessoas ingressam na universidade, os jovens, e aí eles descobrem que são negros. Vocês acreditam? A questão da negritude, ainda nós não temos para nós
que nós somos negros. Tu vai querer ser descendente de escravo, tomou pau, a professora lá vai dar a aula, te mostra lá amarrado não sei o que no pelourinho. O outro diz que tu és ignorante. Aí o outro, aí nós somos, o pai está no presídio, o outro é alcoólatra, o outro não sei o quê. Quem é que quer ser descendente de uma pessoa assim? Então, por isso que tem a lei. A lei está aí para dizer que não, para mostrar a nossa contribuição, para mostrar tudo que nós fizemos. A lei que obriga o ensino da história e da cultura, que também tem que ser trabalhada no ensino superior, nos cursos de licenciatura, e que eu acho que mais do que nunca no direito. Porque vocês que vão nos defender, vocês que vão mexer nessa lei, vocês que vão mexer nesse racismo estrutural que está solidificado nesse país. São vocês. E aí eu não vou me estranhar se algum dos estudantes que estão assistindo depois me dizerem assim, olha, eu não sou racista, mas, olha, eu também tenho amigos negros, sabe? Sabe? Esse discurso incorreto, politicamente incorreto, esse discurso racista que todo branco tem, que a gente diz a branquitude tem. Branquitude não é ofensa, branquitude é quando nós normalizamos. A nossa sociedade está normalizada, tudo é o normal, como se fosse para os brancos. Eles fizeram isso. Quem criou a diferença não foram os negros, foram os brancos. Então, está na hora de trabalhar com esses manuais que tem aí, tem vários, tem de Brasília, Distrito Federal, eu acho que tem lá de Minas Gerais, tem da Bahia, tem alguns materiais super interessantes para vocês começarem a trabalhar, porque o advogado não vai poder dar mancada. Tá? Aí, quando o jovem está ali estudando, mas não tem recurso para o material, para o xerox, né? Ou para o material. É uma pena. Eu lamento muito eu estar aqui falando em xerox, porque eu sou uma pessoa, olha aqui atrás de mim, vocês estão vendo que eu amo os livros, e eu nunca tirei, não. Tirei xerox, porque até eu risco tudo, então tiro xerox, mas se tem que comprar livros. O estudante tem que comprar livros. Como é que vocês vão comprar os livros básicos de vocês se o cara está ali quase morrendo de fome? Na Federal, a gente tem o restaurante universitário, tínhamos, né? Porque agora estão passando necessidade em casa esses jovens. Esses jovens não têm internet, não têm, de repente, computador, o máximo. Nós temos muitos jovens que o máximo que tem é o celular com a tela quebrada. Né? Até tem uma reportagem, uma matéria no Diário de hoje, daquela campanha do gás, e que a mãe diz o quê? Não é que ela tem um filho que faz educação especial, parece, né? Aquela mãe tem um filho com 20 anos. Então, as cotas deram a possibilidade desse menino, filho daquela mulher que apareceu hoje na reportagem, que não tinha gás para fazer comida, para ele deu o direito dele sentar nos bancos da universidade, ao lado do filho do doutor, ao lado do filho do desembargador, ao lado do filho, sabe? As cotas, elas têm uma proposta também de democratização da sociedade e também de propiciar a justiça social. Mas, ao mesmo tempo que revolucionaram o nosso ensino superior, elas causaram um problemão naquelas pessoas, como é que é o branco que não admite negro? Nos racistas, né? nesse grupo. E eu avalio que essa convulsão, muito de tudo que nós estamos passando, também teve a contribuição das cotas, porque tem gente que não admite. Eles não pensam. Olha, gente, quem eram os donos dessa terra? Os indígenas. Depois, quem é que veio para cá para trabalhar? Nós, os meus antepassados, os negros.
Como é que mandam a gente ir para Cuba? Eu ia dizer um palavrão, desculpa. Para Cuba, para Venezuela, para não sei o quê. Mas vocês, desculpa, vocês, tu que tá me mandando ir para Cuba, tu que vai para tua terra. Tu nem brasileiro é, mas tu nem gaúcho tu és. Gente, vocês viram isso? Olha a contradição. Se vieram para cá, quem sou eu? Tem que se questionar, sabe? Por que um se acha mais dono da terra do que o outro? Eu tenho o direito de estar aqui, mas tu não tens? O que é isso? Quem tem direito de estar aqui são os indígenas e somos nós, negros, os nossos antepassados vieram para cá e nós construímos esse país. Foi com o nosso suor, foi com o nosso sangue, foi com a nossa desgraça que se construiu. E estamos juntos. Então, é uma forma de raciocinar, porque eu nem penso assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito com a questão da... Eu não sei se vocês estão entendendo que estou levando vocês a pensarem, né? A pensarem, sabe? Então, as cotas vieram criar uma incomodação. E aí, agora, lá no artigo 7º da lei, já estava previsto a revisão da política de cotas. Toda política tem que sofrer revisão, mas uma revisão que nós entendemos como aperfeiçoamento. Né? Nós tínhamos cota aqui, antigamente, na década de 60, 60, nós tivemos a lei do boi para filhos de pessoal, fazendeiros, né? Para ingressarem por cotas nas universidades federais, por 25 anos, parece. Nós tivemos o percentual de mulheres. Os partidos políticos precisam completar os seus quadros de candidatos com 30% percentual de 30% de mulheres. Por quê? Para correção de um desvio, porque senão ficavam lá os homens o tempo todo falando, né? Dando a gente reproduzia o patriarcado no partido político, né? Ou no sindicato. Então, as cotas estão ali para corrigir. As delegacias especializadas, não deixa de ser uma forma de cota, é um tratamento diferenciado para corrigir um desvio. A venda de carros adaptados para pessoas com alguma... Pessoas com deficiência, está certo, não posso errar, né? Com pessoas com deficiência, né? Sabe? Há um ingresso para teatro, para cinema, para idosos, né? Esse abatimento, ingressos mais baratos para ir ao teatro, né? E para a passagem do ônibus, para idoso, né? Essa isenção não deixa de ser uma cota. É para corrigir um desvio. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. É um direito. Então, as cotas vieram para corrigir esse direito, para dar corrigir essa invisibilidade do povo negro. E a Natália falou bem. Nós estamos, eu nem sei bem agora, acho que é 56, poucos por cento de população afro-brasileira. Né? Nós somos a maioria. A maioria. Agora, na pandemia, as pessoas brancas que adoeceram, o percentual foi menor, né? O percentual de brancos, eu não sei se eu estou dizendo certo, o percentual de brancos na pandemia foi menor do que o percentual de mais brancos adoeceram, mas quem mais morreu? Os negros. E aí vem toda a questão da desigualdade social, sabe? Que isso aí tu trabalha com a questão mental, tu trabalha, entende? Essa opressão do racismo, essa histórica opressão da escravidão que nós trazemos e que a educação reproduz. Alguém depois vai lendo o chat, porque eu tenho um amigo que está assistindo lá de Florianópolis, ele escreveu uma coisa interessante lá de Santa Catarina, o professor Cícero. Essa opressão que nós viemos sentindo, que nós trazemos historicamente, gente, ela nos marca, ela está dentro de nós. Em algum momento eu me sinto incapaz, eu me sinto pequena, eu não vou, sabe?
a doença, a depressão, o alcoolismo, são questões renais, são questões de saúde que nós precisamos ver mais tarde pelo olhar do racismo. Tem, sabe, coisas que não se está pensando ainda, tá? Que não se está levando em consideração. Então, hoje, nós não podemos dizer que em 10 anos, vai fazer 10 anos, que nós já atingimos todos os estudantes. Não. Tem que saber qual é o percentual de estudantes negros ou indígenas que estão nas universidades, porque vocês sabem, né? É o percentual por região, né? Rio Grande do Sul, qual é o percentual da população negra? Tantos por cento. Não sei se é 16, 19, 20%. Então, esse é o percentual para as cotas raciais nas universidades do nosso estado. Cada estado vai se intercalando. Eu gostaria, antes de ir adiante, porque agora eu não sei se faltou alguma coisa, eu falei ingresso, acesso. Eu estava falando ali do estudante que ele tem o acesso, mas não tem a permanência. Aí a gente consegue uma bolsa. Aí ele vira funcionário precarizado. Não é isso. A bolsa é para ele aprofundar seus estudos. O ideal seria isso. O estudante faz matemática, ele vai estar ligado a um projeto, a algum programa de matemática e assim por diante. Os cursos noturnos, gente. Estudantes de curso noturno não podem se vincular a grupo de pesquisa. Então, de repente, tu está produzindo estudantes de segunda, terceira categoria de classe, porque nós queremos, né? A gente quer os melhores, mandar, né? Largar para o mercado, para o mundo do trabalho, o melhor que a nossa universidade tem. Mas aí aquele estudante trabalhava de dia, né? Chegava correndo para estudar à noite, dormia, tinha fome, isso e aquilo. Coisas que na federal já não tem, porque a gente conseguiu, né, muitos avanços em relação à comida, né? Eu tive problemas gravíssimos com a questão de comida, porque eu trabalhei sempre com crianças pequenas e muito pobres. Então, naquela época, gente, que eu também era pobre, a gente levava quilos e quilos e quilos de banana. Não, aquilo não era quilos, né? A gente levava horrores de banana, saco de banana, pão, sabe? Para dar para as crianças, para forrar o estômago. Eu sempre achei aquela coisa de forrar o estômago para conseguir entender. Os nossos estudantes, eles estão saindo da universidade. Aos poucos. O percentual de entrada não se compara com o de saída. Mas eles estão ficando. Mas ali o que a gente vê? Estão se especializando. Faz um curso, faz uma graduação, vai para uma especialização, vai para o mestrado, vai para o doutorado. E dos estudantes que eu pesquisei, eu já saíram doutores, né? Fizeram doutorado, fizeram outras graduações. Isso aí eu não deixo de considerar positivo. Por quê? Porque eles dizem assim, eu sou o primeiro estudante, primeiro da minha família que entrou na universidade, mas ele já está saindo. Tá? Só que o povo aí, a direita principalmente, não está muito satisfeita com isso. E o que se fez? Né? Esse público-alvo... pode botar aí eu olhar... dá para passar a apresentação? Sim, o material, né, professora? O Emerson vai passar. Enquanto isso, a senhora quer que eu leia aqui? Eu acho que sim, porque eu acho que tá? Então, além dos boas-vindas, né, o Emerson também colocou que o Rio Grande do Sul, na virada do século XX, por meio do processo de colonização, promoveu o branqueamento da população. Por isso é gritante a diferença étnica quando saímos da região sul rumo a outras regiões do país. E aí o Cícero Santiago de Oliveira, é professor lá. Bem-vindo, então, professor Cícero, traz que mais negros morreram em função da desigualdade no acesso aos serviços públicos de saúde, com relação
as mortes, né, em função da Covid. E o Emerson complementa, né, que as cotas representavam na sua origem uma das políticas públicas para democratizar o acesso dos negros e não a única. Como Sim. foi dito, é um mecanismo de reduzir a invisibilidade dos negros e essa compreensão ainda continua muito distorcida. E de realizar uma justiça social, né? Há desigualdade, vamos lá, e vamos ver, né, lutar para que isso deixe de acontecer. E não se conseguiu, não conseguiu compartilhar a tela, eu vou aqui. Então, Emerson, gente... não, só um pouquinho, prof, acho que ele consegue sim. Consegue, tá. Emerson, compartilhar a tela? Não consegue, eu posso fazer por aqui. Mas acho que tu consegue, antes se tu testou e deu. Então, gente... Vai conseguir aí. Tá. Agora, a questão que o Cícero coloca do número maior de mortes por Covid de pessoas negras, gente, o que apareceu, o que veio à tona, né? Não é a falta de unidade básica de saúde, foi a falha do SUS, é a habitação, é a falta de água, de condições mínimas, né? A vida, a forma como a população mais na periferia dos grandes centros vive é desumano. E aí a gente pensa e às vezes critica que de outros lugares, né? Mas é desumano. E eu não sei, né? Essa situação política que nós estamos vivendo, ela tende a piorar os níveis de desigualdade. Bom, indo adiante. Então, as cotas, a Lei 12.711, né? Ela previa 50% de reserva de vagas, né? Nas universidades federais e nos institutos, né? Para estudantes de escola pública. Então, escola pública, né? E para baixa renda, tá? Tá entrando. Depois, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, tá? Aí, gente, não sei. Nem aqui o meu tava. O meu também trancou aqui a minha tela. Não, vai abrir, eu acho. Vamos ver. Tá. O que está acontecendo hoje, né, é que, em função o ano que vem vai fazer 10 anos da política de cotas, da 12.711. Então, pode ir para outro slide, para o outro. Eu não sei se não ficou pequeno também, né? Então, o artigo 7º previa essa revisão dos 10 anos. 10 anos é muito pouco, gente. 10 anos, quando nós vamos lá conversar com os estudantes, nós temos questões de permanência que não foram resolvidas ainda. Os estudantes precisam comer, eles precisam vestir, eles precisam calçar, eles precisam ter o material, e aí a gente cai na tristeza do xerox, sabe? Então, não é só isso. E alguns, e conforme os cursos, existe também, né, um estranhamento, uma resistência muito grande por parte tanto de colegas quanto de professores em aceitar esse estudante negro. Que aí ele vai ter que fazer um embate. Se é com o professor, ele vai fazer um embate. Ele faz o embate. Agora, quando o professor e estudante se juntam, ele troca de curso, sabe? Ele vai fazer um embate. E isso é desgastante. Isso aí gera doença, isso aí gera consulta psicológica, consulta psiquiátrica, sabe? Então, isso aí é bem desgastante. Então, em 10 anos, nós não conseguimos. E eu não sei qual é o nosso percentual em Santa Maria, mas a nossa lei dizia que eram 40% para negros, 40% de cotas para negros. Agora, a lei geral é 50%, né? De vagas para cotistas. Gente, nós estamos com
com 13%, 12%, 13%. E lá quando eu fiz a pesquisa. Então tem que ver, né? Acontece que essa lei ela não previa os critérios. Como é que eu vou fazer essa revisão? Quais os critérios? Como é que eu vou medir? Né? Quem é o órgão que vai ser responsável por isso? A lei não disse. Agora, todos os legisladores, claro que a função do legislador, não vou nem criticar isso, né? Os deputados, senadores, aí eles resolveram caninamente, assim, desesperadamente, eles estão com 36 projetos de leis, estão tramitando no Congresso para mexer nas cotas. Alguns para prorrogação da lei de cotas, tá? Alguns para alteração, tem 2 que é para alteração de data, tá? A lei 12.990, além disso, também é a lei que assegura cotas para concurso público, que também vai ter revisão em 2024. Aí tem um projeto de lei de 461 de 2020, que sugere ele proibir a realização de procedimentos de heteroidentificação racial. Aí, projeto 461/2020. Porque a lei diz assim, olha, os estudantes que são pretos e pardos, indígenas, pessoa com deficiência, né, da escola pública, elas têm direito a se inscreverem pelas cotas. O pessoal da baixa renda ou da escola pública, ele vai comprovar. Comprova com documentação. A pessoa com deficiência vai comprovar com documentação médica, né? Agora, quando chega os cotistas étnicos, aí eles não querem que comprove, sabe? E aí o que dá ensejo a quê? Facilita a quê? Eu não vou dizer... houve uma universidade, faz pouco tempo, faz acho que 3 anos, 300 e poucos estudantes se inscreveram, eu acho que é para o curso de medicina, como pretos, como negros. Então, acontece um ensejo para facilitar as fraudes, né, Natália? É isso aí. Então, eu entendo que esse procedimento de heteroidentificação racial é uma responsabilidade do administrador. Tanto faz gestor, uma faculdade federal, estadual ou privada, quem está ali tem obrigação de garantir que a lei seja cumprida. Aí tem alguns, como é que se diz, tem alguns argumentos bem racistas que a gente vai vendo depois, tá? Preenchimento das vagas. Como é que eles estão pensando? Uma das propostas é essa, né? Uma dessas 36 propostas. Eles estão pensando assim, pegar o percentual de cotas para a escola pública, para negros, para indígenas, para pessoa com deficiência de baixa renda, se esse percentual de estudantes que estão na universidade for inferior ao percentual da população daquele território, daquela região, aí então as cotas continuam mais 10 anos. É automático. Por exemplo, aqui, vou supor, né, o percentual de cotas no Rio Grande do Sul, vou supor, não tem exato, seja 19%. Se eu não tiver 19% de estudantes cotistas na UFSM, se eu não tiver, as cotas vão continuar 10 anos. Mas se eu tiver, aí, se eu tiver um percentual de 19%, né, igual, né, ou pouco superior, elas ficam mais 5 anos. Se for maior, não precisa mais cotas, corta as cotas, né? E esse PL está tramitando no plenário do Senado Federal. O senador Paulo Paim diz que nós precisamos, pelo menos, garantir o mínimo que já conquistamos para a política de cotas.
Existe um PL 5384, que é da Maria do Rosário, da nossa deputada Maria do Rosário. O que ela propõe? Ela torna permanente a reserva de vagas, além de assegurar o direito ao serviço de assistência estudantil como política complementar à reserva de vagas. Eu concordo plenamente que nós precisamos ter uma política complementar à reserva de vagas de assistência estudantil. Tem que haver sim. Mas eu não sei, eu fico na dúvida, até nem cheguei a perguntar para o Cícero Santiago, se não é inconstitucional prever a permanência das vagas, sabe? Porque sempre a gente diz, não, as vagas das cotas, as cotas é para um tempo, a gente vai controlando, sabe? Nós precisamos tirar da miséria essa população afro-brasileira. Nós temos 56%, a maioria da nossa população está na miséria, nós estamos ganhando salários, baixos salários. Na minha pesquisa em 2015, 16, eu acho, 85% das famílias negras recebiam até 1,5 salário mínimo. Uma família com 1,5 salário mínimo não tem condições de garantir o filho na universidade. O filho precisa de celular, o filho precisa de computador, o filho precisa de notebook, ele precisa de caderno, ele precisa de livros, sabe? Ele precisa de passagem, sabe? Então, e agora, então, nem se fala, né? Com esse cenário que nós temos. A situação dessa PL... aguarda parecer do relator na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Está longe ainda. Existe também alguns projetos de leis que querem expandir o público. Não, além de pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiências, o que estão propondo? Olha só, tem o PL 4662, que prevê a reserva de vagas para idosos. Eu não quero mentir, eu não fui ver, mas já tinha isso. Gente, em curso de graduação de instituições federais de ensino superior. É um senador veneziano, Vital. A situação está pronto para entrar na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação. Porque houve uma época nesse país que se pensou que velho tinha que ir para dançar para... Como é que é? Para os grupos, como é que tem esses grupos de amizade, né? Grupo da terceira idade, papapá. Tudo bem, gosta de dançar, vai dançar. Eu não gosto de dançar. Eu prefiro ir lá incomodar dentro da universidade, sabe? Cada um com todas as dores, sabe? O outro projeto de lei é o 1983 de 2021 do senador Jorge Cajuru. Eu achei interessante esse projeto, sabe? Eu também não li, gente. Não vou mentir para vocês. Eu até foi o professor Cícero que passou uma notícia que saiu no UOL esse mês. Então eu não tive tempo de ir lá entrar na Câmara, lá, sabe, lá no Senado, para ver direitinho. Mas olha só, o que o senador Jorge Cajuru propõe? Eles propõem que sugere destinar o percentual de vagas a estudantes egressos de programas de acolhimento institucional. Ele está pensando assim, olha só, eu não sei se precisa disso. A criança que se criou num abrigo, né? Ele está lá num programa de acolhimento, depois não sei se, porque eu não sei se tem abrigo ainda, se está em família substituta, essa criança, tá? Ele saiu do acolhimento, tá? Ele não foi adotado. Então, ele propõe, né, que esse estudante tenha direito. Bom, será que esse estudante não era estudante de escola pública? Sabe? Fiquei pensando, né? Vocês que têm que... Eu estou colocando isso para vocês que são do direito. Observe bem, será que ele não que os outros critérios anteriores para as cotas, ele não vai estar contemplado? É a mesma coisa que a proposta da Maria do Rosário, eu estou falando da deputada Maria do Rosário.
Pode isso ser uma proposta de permanência? Vocês que são do direito, eu gostaria que vocês descobrissem para mim isso, né? Vocês saibam isso, tá? Ah, aí nós temos o José Vicente, que é o reitor lá da Universidade Zumbi dos Palmares, que diz que a lei de cotas precisa existir enquanto motivo para sua existência existir. Claro, enquanto houver injustiça social, nós precisamos das cotas. Enquanto houver uma supremacia, será que está certo? Uma supremacia branca nos cursos, nós precisamos de cotas. Sempre lembrando o percentual de negros, de indígenas e assim por diante de cada região. Já está quase na hora, né? Termina às 6? Termina às 19, prof. Ah, não! Ah, então tá. Mas são 3 minutos para as 19. Então, o outro ponto, gente, que eu achei interessante é a divergência da questão racial aí. Mas quem é negro? Aí, o racista nunca sabe quem é negro. Pergunta para o brigadiano que o brigadiano sabe quem é negro. Na hora de botar na parede os nossos filhos, ele sabe quem é negro. O policial sabe quem é negro. Então, essa história de, porque a confusão de como é quem é negro. Então, esse deputado do PL, o Jaziel, e também tem uma deputada, a Daiane, do PSL, eles propõem reduzir e tirar as cotas, não ser mais para política de cotas, né? Eles juntaram as duas propostas, retirar a menção às cotas raciais. E aí ele faz toda uma justificativa racista, que era a justificativa que a gente lia antes, que já foi vencida, antes da implantação das cotas no Brasil. Que já diziam, porque vamos dar para baixa renda. É diferente. Uma pessoa de baixa renda, nós podemos ter as famílias com o mesmo número de filhos, com o mesmo salário, com a mesma situação de vulnerabilidade. Mesmo assim, a família negra tem condicionantes, tem agravantes. Tá? Eu peço, professora, se a senhora quiser, pode passar isso aqui. Eu só tirei do UOL. Eu esqueci de botar, mas pega esse título, está lá no UOL. Né? E eu gostaria que vocês, professoras, é muito importante o estudante de direito se apropriar e se posicionar em relação às cotas, né? A necessidade de política de cotas. Ou nós vamos continuar nesse agravamento das desigualdades étnico-raciais que nós temos. Tu entra num banco, tu não vê um negro. Tu entra numa loja de joias, tu não vê um negro. Tu entra numa loja que venda carros, tu não encontra um negro. Né? Então, nós temos que mudar. É compromisso nosso de construirmos uma sociedade democrática, igualitária e justa, com justiça social. Muito obrigada. Corri. Maravilhosa, professora Maria Rita. São reflexões muito importantes e profundas, né? Que realmente nós precisamos utilizar a pesquisa, o conhecimento para promover, para estudar e para trazer essas reflexões. Essa visão crítica, né? Olhando efetivamente para a situação e para a possibilidade de promoção verdadeira da justiça social. Não adianta ficar no discurso e a gente não conseguir levar para a prática. Eu acho que essas situações, por exemplo, de simplesmente oferecer a vaga, ou oferecer não, né? Dar a garantia do direito à vaga e não pensar na permanência, é quase que pensar em um favor, né? Dou a vaga e vire-se. Não deu certo, está aí, ó. Tá. Eu disse que não a culpa é dele. A culpa é dele, exatamente. Então, a gente precisa pensar num trabalho em rede, né, um trabalho com um efetivo resultado, né, e que realmente faça diferença, né, respeitando cada um dentro das suas necessidades. E aí eu acho que entra muito mais a equidade do que a igualdade. Exato.
Então, eu queria passar para a Natália, para ver se ela gostaria de contextualizar a sua fala. Não fiquem preocupadas com o tempo, porque quem tem disponibilidade pode continuar conosco, e quem não tem, depois pode assistir na plataforma, né? Então, para a gente fazer esse fechamento, e até poder ouvir também um pouquinho dos presentes aqui, da voz, né? Nossa ideia é dar voz para todo mundo que se sinta à vontade. Então, fiquem à vontade para permanecer conosco, quem tiver necessidade de compromisso, podem assistir depois na gravação. Natália. Agradeço, então, a professora Maria Rita Pi pela quantidade de informações que ela nos trouxe, e isso faz com que instigue na gente também essas informações, o quanto que mesmo que a gente esteja dentro da academia, a gente precisa estar à procura de algumas questões que a gente não está por dentro. E através dessa fala, ainda enfatizo, assim como ela demonstrou, e eu comecei a minha fala demonstrando isso, é que a gente realmente retorne com esses debates, que agora, por exemplo, eu não sabia dessa questão da lei, de que ela mudaria daqui a 10 anos, ou seja, está próximo, né? Acredito que a gente possa fazer um trabalho, inclusive, em cima disso, que a gente possa contribuir com uma pesquisa, com adentrar nesse tema e nessa questão. Agradeço o espaço também, já para finalizar e deixar abertas as perguntas para a professora. Agradeço esse espaço importante e que o Sempre vem sempre contribuindo e vem sempre dando essa voz para os acadêmicos e para esses debates. E, sendo assim, agradeço novamente desde já e fico aberto a questionamentos. Eu vou abrir também a possibilidade de quem mais queira se manifestar. O Emerson aqui trouxe várias contribuições, né, Emerson? Mas vou pedir para te abrir o microfone e falar. Mas, professora, tem uma fala aqui no chat incrível do Jean Santos, se ele quiser falar também. Diz que você é incrível, Maria Rita, que gostaria que soubesses que... Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque eu acho que eu vou me emocionar. Vou tremer beicinho, né? Marcaste minha infância, meu primeiro contato com a leitura de um livro foi através de você. Ganhei de presente de uma tia, na época, o livro Zeca, um herói negro. Tenho o mesmo guardado até hoje e autografado. Então, olha que lindo, né? A influência da leitura e a diferença que isso faz na vida de uma criança, né? Então, não tenho palavras para dizer a contribuição que a professora Maria Rita traz, e hoje, com certeza, o Sempre e as nossas rodas virtuais foram aí presenteadas com a professora Maria Rita e também com a Natália, né? E com todos vocês aqui conosco. Alguém mais gostaria? Emerson, queria que tu desse uma palavrinha aí pelo Sempre. Eu fiquei maravilhado com a fala da professora Maria Rita e da Natália, né? Eu acho que foi muito produtivo, trouxe muitos esclarecimentos assim que são importantes, né? A gente colocar em pauta. Isso deve ser falado, como a professora falou, como a professora já comentou, né? Isso tem que ser discutido no meio acadêmico, porque realmente é um tema que merece destaque e merece a oportunidade da gente estar debatendo de forma contínua. E a questão das cotas, né, ela vem sendo distorcida ao longo aí do tempo, desde a sua origem, né? Eu lembro que na época eu fazia o curso de História lá na Federal, e era uma discussão assim muito acentuada, né? Quem era favorável e quem era desfavorável, né, à implementação das cotas. E isso vem se arrastando até os dias atuais, né? E agora, quando a professora traz aí a ideia de que tem 36 projetos, né, visando, então, agregar outros tipos, né, de grupos, né, minoritários, de grupos em situação de vulnerabilidade por meio das cotas, a gente vê que esse debate vai muito longe ainda, né? É um debate que permanece bastante atual. E eu só trouxe mais uma contribuição ali com relação, professora, às polícias, né, que a gente sabe esse contexto aí da crítica que é feito, né? Eu como um educador e um policial militar, né,
eu acho importante a gente frisar isso, que a polícia, né, ela está nesse contexto social, e os pensadores, né, os historiadores, eles sempre comentavam que o oprimido um dia passa a ser o opressor, né? Então, nesse contexto, a gente precisa realmente combater essas práticas para evitar que seja perpetuado aí na nossa sociedade esse tipo de atitude e de comportamento. Muito obrigado e parabéns aí para vocês, para a professora e para a Natália, pela excelente, brilhante explanação. Eu sempre agradeço, e com certeza todos os que estão presentes até o momento também agradecem pelas suas falas. Então tá bom, eu que agradeço também, foi muito bom, tá? Alguém Natália, mais gostaria de fazer uso da palavra para eu passar para as palestrantes finalizarem aí e nós nos despedirmos por hoje? Tranquilo? Eu vou falar. Vai lá, Laurinha. Eu gostaria de agradecer a essas duas incríveis mulheres que estiveram hoje conosco, compartilhando o conhecimento delas, a experiência, a questão crítica também da gente analisar as questões raciais. Muito mais do que a gente analisar é a gente colocar em prática e também cobrar posturas e políticas diante dessa situação. Fico muito feliz da Nath estar aqui, porque eu sou colega dela já faz muito tempo e eu acompanho de perto os estudos que ela realiza. A gente também já teve chance de contribuir, então é muito bom ela estar podendo utilizar esse espaço para falar um pouco sobre as questões que são importantes e relevantes para ela. E, enfim, essas são as minhas palavras. Agradeço ao Sempre também por sempre estar à frente, pensando convidados e programando a nossa questão dos convidados, né? E de pensar temáticas que são tão relevantes para a construção do nosso conhecimento e do pensamento crítico. Obrigada, então, Laurinha. Eu vou passar, então, para a Natália, para se despedir, para a professora Maria Rita, para a gente encerrar, então, o nosso evento de hoje. Não consegue ligar o teu microfone, Natália? Então, vou passar para a professora Maria Rita. Então, eu quero agradecer, né, esse momento que nós tivemos de convívio, de troca, e eu gostaria, assim, apesar da minha postura assim, bastante autoritária, que eu acho que eu tenho, né, porque eu fui professora há muitos anos e trabalhei com educação com crianças pequenas, que a gente tinha que estar ali em cima, né, não é esse, meu propósito não é esse de colocar nada goela abaixo, o propósito é levar a pensar. Vamos pensar. Vocês o direito, coloquei algumas questões ali que vocês poderão pensar depois em sala de aula com os professores, né? O que nós queremos, né? E eu sou bem freiriana, é que a gente consiga fazer essa leitura de mundo, né? Deste contexto, essa leitura teórica que vocês trazem, né? E essa coisa terrível do racismo estrutural que nós vivemos, né, convivemos aqui nesse país, né? Nesse material que eu mandei ali tem uma proposta interessante, né? Cota sim, mas assim, olha, tudo bem, eles fazem uma campanha em São Paulo com meia dúzia de pessoas, não se ganha. Tem que envolver todo. O ano que vem vai ser terrível, né? Porque tem que envolver todo o Brasil, né? E nesse tempo, eu tenho certeza, eu não conheço todos os números, mas eu tenho certeza que nós não abrangemos ainda todas as famílias negras. Nós precisamos, pelo menos, ter em cada família negra um formato, um universitário. No mínimo isso, tá? Um beijo no coração, muito obrigada. E eu estou sempre, se eu tiver tempo, eu estou sempre disponível, tá? Obrigada, Cris.
Boa noite, então, a todos. Eu agradeço essa conversa, agradeço esse espaço de diálogo juntamente com a professora Maria Rita. Agradeço o tanto que ela nos instigou hoje, esse um pouco mais de uma hora, que a gente possa levar o dever de casa, essa instigação, que a gente possa passar a dialogar e se comunicar mais referente a essas questões. A gente tem inúmeros eventos dentro da própria Fadisma também, para que a gente possa desenvolver pesquisas enquanto se debate, que a gente traga, digo aqui para nós, acadêmicos da Fadisma, que eu no 9º semestre já vejo que está mais próximo de eu sair do que estar, mas se tiver, do que ficar. Mas também esse mesmo diálogo que a professora trouxe, a gente tem que entender que a gente tem que se incomodar, que a gente tem que ver o número de pessoas que estão inseridas, pessoas negras e indígenas também inseridas dentro da Fadisma. A gente tem que procurar compreender sobre essas leis também. Não é só porque não é o meu lugar de fala que eu não vou falar, não é só eu que tenho que falar, outras pessoas também podem vir aqui falar sobre esse mesmo tema. E também inúmeras abordagens que a gente pode ter referente a isso, a essa questão. Então, para finalizar, agradeço realmente o convite de todos os semprianos, agradeço muito a professora Maria Rita por ter aceitado o convite deles para estar aqui conjuntamente comigo. Professora Maria Rita, sou muito sua fã, já vi inúmeras palestras da senhora. Espero que a gente possa algum dia, já vou intimar, desenvolver algum trabalho junto, trazer para a Fadisma algumas dessas questões de forma mais ativa, de verdade, assim, que a gente possa realmente fazer. Eu entrei no direito pensando que eu pudesse fazer a diferença, acredito ainda que eu possa. Então, é isso também. Então, beijo a todos e muito obrigada por ficarem aqui com a gente até agora. Então, nós agradecemos imensamente, em nome do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da Fadisma, a presença destas duas mulheres, né, numa enorme potência e mesmo com uma diferença de idade, né, a Natália já aí despontando, dizendo que veio, tomando seu lugar, sendo proativa, né, e estimulando tantas outras pessoas para que façam o mesmo. E a professora Maria Rita, com toda a sua experiência, não sinto nem um pouco a sua fala, de alguma forma, possa ser agressiva, é um tom de fala de quem sabe o que está falando, e tem desejo de que as coisas aconteçam da melhor forma, com humanidade e com equidade. Então, eu me sinto assim às vezes também quando falo sobre algo que eu verdadeiramente acredito, quando eu me empolgo, quando eu vejo, parece que eu estou brigando com as pessoas, mas na verdade é porque é algo verdadeiro e que vem de dentro. E é isso que eu senti na sua fala, né? E com certeza na academia, o que eu puder, enquanto esse lugar que eu ocupo aqui, como pessoa que compartilha um pouquinho do conhecimento, poder estimular, mesmo que nas rodas virtuais, junto com os semprianos, e no grupo de pesquisa também, pesquisando a justiça restaurativa. Tem uma aluna que se interessa para trabalhar a justiça restaurativa nas questões do âmbito racial, eu acho bem importante, porque muitas pessoas têm medo de falar, às vezes, desses assuntos, porque não estão nesse lugar, né? Porque, como a professora Maria Rita trouxe, é um branco falando numa pesquisa sobre a situação dos negros, mas a gente precisa falar disso, né? E se a gente não tem ainda essa equidade com um número que seria o adequado e o justo de pessoas negras na universidade, a gente vai precisar que se desenvolvam essas pesquisas, buscando essas pessoas para falar, conhecendo a realidade de cada um, né? Mas que a gente possa caminhar juntos, né? E com respeito, né? E cada vez mais promover essa equidade. Eu cada vez mais penso na importância muito mais da equidade do que da igualdade, né?
Então, agradeço imensamente a todos que estiveram conosco até agora. Quem, porventura, não tenha feito a inscrição lá, vou colocar o link aqui, tá? Para que vocês possam fazer a inscrição, para ter aí 5 horas de ACG, mas isso é simplesmente um detalhe, né? O que valeu mesmo foi todo esse... Em poucos minutos, né, a professora Maria Rita nos instigar tanto e nos estimular aí para seguir em frente e provocar mesmo mais debates. E com certeza nas rodas virtuais do próximo semestre nós vamos lhe chamar novamente para falar sobre racismo estrutural. Eu acho que a gente precisa falar disso, né? A gente precisa cada vez mais trazer isso à tona e poder dialogar, mas com pessoas que têm propriedade para desenvolver esse tema, né? Eu preciso aprender muito com a senhora e também sou sua fã, né? Curto, lhe sigo já há muito tempo, não tive a oportunidade de ser sua aluna em nenhum momento, mas me encanto com a sua fala e com a potência de mulher que a senhora é. Muito obrigada e seguimos em frente. Estão todos convidados para as nossas rodas virtuais sempre. Tá certo. Continuemos. Paz e bem. Tchau, tchau.